165 anos de O Livro dos Espíritos. O tema: Lei do Trabalho. As obras: O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, livro 3º, Leis Morais. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, itens 9 e 10. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Na questão 674, Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo, mas é sempre um trabalho. O homem que possui bens suficientes para garantirem a sua subsistência estará isento da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil, de acordo com suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Embora o homem a quem Deus concedeu a posse de bens suficientes para assegurar sua existência não seja obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto maior tenha sido a cota de tempo livre que lhe coube adiantadamente para fazer o bem. E agora nós vamos ao item limite do trabalho, o repouso. Pergunta Kardec: sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Que pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porque transgride
a lei de Deus. No entanto, que fará o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado para o trabalho? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei de caridade. Aí Kardec faz um comentário sobre esta questão. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário que aquele que precisa do trabalho para viver encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a falta de trabalho, assume as proporções de um flagelo, como a miséria. A ciência econômica procura o remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, mesmo que seja possível estabelecer-se, sempre sofrerá intermitências, durante as quais o trabalhador também precisa continuar vivendo. Há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregue aos seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhes permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Eis aí o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Evangelho de Jesus. Ensinamentos que iluminam. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos. Item 9. A verdadeira propriedade. Leremos esse breve trecho do item 9 e do item 10. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será
de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. O fato, porém, de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que ao morrer alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes? De certo, porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida, sem ter de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhes tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Então, é uma valiosa reflexão para a nossa vida sobre a verdadeira propriedade. Muita paz, muita luz, com as bênçãos de Jesus e Maria Santíssima.